Olá pessoal que assiste o meu canal, seja bem-vindo a mais um vídeo. Então para essa semana resolvi trazer um assunto sobre motor do K2015 batendo pindo ou grilando. Ambos os nomes são sinônimos, ou seja, eles têm o mesmo significado. Então eu vou começar contando um pouquinho de como eu percebi isso no motor do meu carro. Depois, o que é isso e por que isso acontece. E no fim, eu vou explicar para vocês como eu resolvi esse problema, tá bom? Então, para quem não conhece a minha história, eu tenho um K2015, atualmente ele está com 37 mil quilômetros rodados, e na maior parte desse período eu usei o etanol. Mas nos últimos tempos eu comecei a usar gasolina aditivada e eu usei ela por cerca de 10 mil quilômetros aí de forma ininterrupta. E no final desse período eu comecei a perceber um barulho metálico vindo do motor, principalmente em andar em pequenas subidas, ao giro do motor passar de 2,5 para 3.000 rotações por minuto. Sendo assim, eu comecei a observar melhor e eu resolvi colocar o carro na garagem, puxar o freio de mão, engatar a segunda marcha e ficar soltando a embreagem de forma rápida, forçando com que o motor caísse abaixo ali de 1.000 rotações por minuto, ou seja, abaixo da rotação de marcha lenta. Fazendo isso, a gente meio que coloca o motor numa situação de alta pressão e faz com que ele bata o pino, ou seja, faz com que ele grile. Então, sendo assim, dito e feito, o motor grilou, ele bateu o pino, então foi aí que eu comecei a perceber que esse poderia ser o problema. Então, vou colocar um vídeo aí na sequência para vocês de quando eu fiz esse teste na garagem, vocês vão conseguir observar esse barulho, tá bom? Dê uma olhada aí. Como eu acredito que vocês podem ter percebido, tem um barulho metálico acontecendo no motor do meu carro. E esse barulho parece que tem um martelo batendo em cima de uma estrutura metálica. Pelo menos assim que eu consigo ouvir esse barulho. Sendo assim, comecei a pesquisar sobre o assunto e a gente vai entrar agora na parte de o que é isso e por que isso acontece. E depois, como resolver esse problema. Então, nos motores a combustão, nós temos cilindros dentro desse motor. Dentro desses cilindros, nós temos um pistão, uma biela, que é o braço desse cilindro, lá embaixo um virabrequim, e isso sobe e desce centenas de vezes, fazendo com que o motor gire e a roda gire e, por consequência, o seu carro ande. Então, como é que isso acontece? Dentro desse cilindro acontece a mistura de ar com combustível e esse cilindro, ao subir, ele comprime essa mistura, a vela solta uma faísca, isso pega fogo, tem uma expansão de gases lá dentro e esses gases empurram o pistão para baixo, fazendo com que ele suba e desça centenas de vezes e isso vai gerar todo o movimento do carro. Então, nós temos nos motores, dependendo de cada projeto, uma taxa de compressão. No motor do nosso K2015, ele tem uma taxa de compressão de 12:1, ou seja, ele comprime essa mistura de ar com combustível 12 vezes além do que ela é no ambiente normal. Segundo os artigos que eu li na internet, carros com taxa de compressão acima de 10:1 estão aí passíveis de sofrerem com problemas de bateção de pino ou motor grilando. O nome técnico disso é pré-detonação, justamente porque acontece uma pré-detonação dentro do cilindro. Então, o combustível ele não resiste a essa alta taxa de compressão, ele entra em autocombustão, ou seja, ele pega fogo sozinho, sem a necessidade da centelha da vela, sem a necessidade da faísca da vela. Sendo assim, a explosão acontece na hora errada, empurrando o cilindro para baixo, no momento que ele não tem para onde ir. Então, esse cilindro sobe e desce em momentos específicos. Então, se ele explode de forma antecipada, ele não tem para onde ir. O virabrequim não permite que ele desça. Sendo assim, a explosão acontece e ele tem que suportar tudo isso na cabeça do pistão e todo no circuito abaixo. Então, isso com certeza pode prejudicar ao longo do tempo. Então, quero que vocês observem aí, vou colocar uma imagem de como fica um pistão que fica sofrendo pré-detonações por longos períodos. Confiram aí. Bom, então como vocês conseguiram observar, esse cilindro ele fica com esse aspecto de deteriorização na cabeça, né?
Então é uma coisa que eu resolvi não deixar acontecer no meu carro. E por que isso acontece? Que combustível que causa isso? Como é que a gente vai resolver isso? Então aqui no nosso Brasil nós temos em média três tipos de combustíveis que a gente pode usar no nosso carro 2015. Então nós temos a gasolina, o etanol e nós temos a gasolina Podium. Eu sei que existem mais tipos de combustíveis por aí, mas vamos falar dessas três basicamente. Para a gente entender melhor sobre esse assunto, a gente precisa entender o que é a octanagem. Então a octanagem é um número que determina o quanto que esse combustível é resistente a uma taxa de compressão. Então nós temos a gasolina comum e aditivada com 87 de número de octanagem. A gasolina Podium, que é a gasolina mais cara lá da Petrobras, passa dos R$ 4 o litro. Ela tem 95 de octanagem e o nosso etanol comum e aditivado ele tem 110 de octanagem. Então, seguindo a ordem, o etanol está no combustível que mais suporta as taxas de compressão. Então, como é que a gente vai resolver esse problema? Eu comecei, devido aos preços e a gente está compensando mais usar gasolina, então eu resolvi tentar resolver o problema sem abrir mão da gasolina. Então eu comecei comprando esse aditivo aqui, que chama Octane. Ele custa R$ 34,90 em 236 ml de produto, ou seja, bem caro. Então eu enchi o tanque de novo de gasolina aditivada, coloquei o aditivo e não resolveu absolutamente nada. Então se você pretende usar isso aqui para resolver o problema de pré-detonação, não vai funcionar. Joguei dinheiro fora. Então, sendo assim, consumi mais um pouco desse tanque e comecei a colocar etanol misturando ali junto com a gasolina. Então comecei misturando 13 litros de etanol. Resolveu ali cerca de 80, 90%. O barulho melhorou, mas ele ainda acontecia de vez em quando. Então consumi mais ainda esse tanque até ele chegar em 3/4 de consumo ali. Então sobrou 1/4 de tanque e eu enchi tudo aquilo de etanol. Então a maioria que ficou dentro do tanque foi etanol e assim o problema resolveu 100%. Não houve mais e sendo assim eu tenho usado o etanol desde então para evitar esse problema. Bom, como vocês puderam perceber, a gente ficou meio que amarrado, né? A primeira coisa que eu pensei então por que a gente tem um motor flex que não funciona de forma redonda ali com todos os tipos de combustíveis que o manual, que o fabricante permite? Pois é, pessoal, é um negócio meio que de Brasil, né? Um negócio, ao meu ver, é um motor feito para rodar no etanol, porque ele tem uma alta taxa de compressão e ele tolera a gasolina, né? Então, assim, é um negócio meio esquisito, um negócio bem zoado. Então, eu tenho rodado com etanol desde então para evitar o problema. E não sei, é isso aí que eu tenho feito. E, então, eu espero que tenha contribuído aí de alguma forma, beleza? Então é isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo dessa semana. Espero que ele tenha sido útil para você. Espero que através dele muitas pessoas possam ter conhecimento desse problema. Eu percebi aí nos grupos da internet que muita gente ainda não sabe o que é isso. Então tá aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um joinha positivo aí. Um abraço.